Meus amigos, o site da Veja divulgou uma matéria com o seguinte título: Campanha de Lula intensificará o assédio aos eleitores de Ciro Gomes. Mas isso aqui está acontecendo há muito tempo e não está dando certo. Eu vou explicar aqui algumas questões que essa matéria vai nos trazer, mas antes eu quero pedir aquela velha ajuda. Para quem chegou aqui e não está inscrito ainda, se puder, se inscreva aí. Isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo, assim como ativar o sininho das notificações, deixar o like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha, isso é fundamental. E eu já avisei aqui no canal, depois quero fazer um vídeo específico sobre isso, até também uma live para tirar dúvidas, mas eu sou agora oficialmente candidato a deputado federal pelo PDT de Minas Gerais e, claro, eu só vou poder receber votos de quem vota aqui no estado, porém, quem mora fora também pode nos ajudar na vaquinha eleitoral. Nós criamos ela e divulgamos na semana passada e em menos de uma semana já alcançamos 65% da meta inicial. Eu vou deixar o link aqui embaixo, doações a partir de R$10, que serão muito úteis lá na campanha que começa no dia 16 de agosto. Pessoal, é o seguinte, a matéria da Veja vai dizer que integrantes da campanha de Lula evitam defender publicamente que os eleitores do ex-ministro Ciro Gomes optem pelo chamado voto útil e migrem para o petista já no primeiro turno, como forma de aumentar as chances do ex-presidente derrotar Jair Bolsonaro. Nos bastidores, no entanto, vejam isso, Lula e seus auxiliares pretendem reforçar a ofensiva destinada a conquistar os votos hoje prometidos a Ciro. Vamos aqui por partes. Primeiro fala que integrantes da campanha evitam defender publicamente essa ideia do voto útil. É porque quem está mais próximo do Lula, assim como o próprio Lula, tenta passar a imagem de pessoas paz e amor, fazem de conta que respeitam Ciro e a sua candidatura, que respeitam o PDT. Então, na frente do público, na frente das câmeras, dos jornalistas, eles dizem, se comportam de uma forma, de uma maneira. E assim, cá entre nós, um parênteses, na verdade o Lula é assim em relação a vários assuntos, dessa de ter uma postura na frente do público e outra nas conversas de pé de ouvido, nos acertos, nos bastidores. Há relatos de que é assim desde os tempos em que ele era líder sindicalista. Tinha um discurso na frente dos colegas do sindicato, na frente dos colegas lá da fábrica, mas ali junto com os patrões o discurso e o acordo eram outros. Mas voltando aqui para a questão da matéria da Veja, diz que nos bastidores, no entanto, Lula e seus auxiliares pretendem reforçar a ofensiva destinada a conquistar os votos hoje prometidos a Ciro. Bom, e para isso aqui, não faltam canais no YouTube, e também verificadinhos no Twitter, verificadinhos no Instagram, que se dizem progressistas, mas no fundo são rendidos ao lulopetismo. Não faltam jornalistas ocupando sites, uns declaradamente lulistas, como Brasil 247, DCM, Fórum. Mas também tem outros sites que não são declaradamente lulistas, porque de fato fazem abordagens mais neutras, porém tem jornalistas dentro desses sites que a gente olha, tudo que eles publicam são auxiliares do lulopetismo, sim. Tem eles no Metrópolis, tem também, às vezes, no Globo, tem lá no UOL, Basta ter um pouquinho de atenção aí, tem na Band News, Reinaldo Azevedo? E aí tem também muitos que se disfarçam de isentos, de preocupados com a democracia e não sei o quê, mas no fundo estão rendidos ou ao discurso momentâneo lulopetistas ou porque são, de fato, fãs do Lula e aí estão ali ocupando espaços importantes, replicando narrativas que favorecem a candidatura do ex-presidente. Não estão nem um pouco preocupados com projeto de país, é só projeto de poder. E não duvidem, muitos, talvez no eventual governo Lula terão lá as suas boquinhas. E não dá para esquecer do Greg News, naquele episódio lamentável, fazendo um terrorismo eleitoral em relação a Ciro Gomes, tentando atingir também essa ideia de voto útil em relação aos eleitores do Ciro. E tá aí essa conversa há muito tempo e o Ciro tem resistido na casa dos 8 a 10% nas pesquisas. Agora, que o PT trate Ciro como inimigo é normal, não me surpreende mais. Tratou todos aqueles que ousaram enfrentar de cabeça erguida o lulopetismo. Vou citar aqui 3 casos. Heloísa Helena, Plínio de Arruda e Marina Silva sofreram
né? E a Heloísa Helena, por exemplo, sofre até hoje. A Marina Silva deram uma aliviada porque ela apoia o Haddad em São Paulo, não se posicionou oficialmente em relação à eleição presidencial, mas não duvidem, se ela eventualmente apoiar Ciro Gomes, né, os petistas vão cair matando nela de novo, como, né, caíam até pouco tempo atrás, né? Deram uma pausa tem pouco tempo. E o que me surpreende, então, se eu não me surpreendo com o PT tratando o Ciro como inimigo, o que me surpreende é ver pessoas, políticos, né, relativamente lúcidos, caindo, né, nessas narrativas, né, ignorando o fato de que temos duas tarefas nessas eleições. Uma, né, derrotar Bolsonaro para preservar a democracia. Tudo bem, eu até acho que a democracia, né, vai resistir a qualquer tipo de, né, ilusão golpista do Bolsonaro. Então, na minha opinião, isso aqui é só mais um argumento para que as pessoas tapem o nariz, façam de conta que o Lula e o PT não erraram no passado, que não tivemos tragédia da economia, que não tivemos roubo generalizado, né? E o pessoal tenta esquecer isso tudo para salvar a democracia. E a segunda tarefa, que não pode ser esquecida, é derrotar esse modelo econômico, né, que nesse caso Lula manteve quando foi presidente e Bolsonaro também mantém. Então os dois servem ao mesmo modelo econômico, à mesma forma de se fazer política. Eu vivo citando aqui alguns exemplos. Vamos pegar o Ricardo Barros, líder do governo lá na Câmara, foi ministro da Saúde do Temer, vice-líder do governo da Dilma, vice também do Lula e líder do governo Fernando Henrique Cardoso. Então é o centrão, né, com mais ou menos força, e nesse caso aqui com Bolsonaro me parece estar com uma força que nunca teve antes. Então, mas a forma, né, de fazer política é a mesma. Então nós precisamos superar isso, porque se a gente ficar só no foco 1, não, é só derrotar Bolsonaro e não fazer as transformações necessárias, o governo que assumir vai fracassar, tanto do ponto de vista político assim como econômico. E em 2026, lá estaremos nós, discutindo de novo, né, a possível volta da direita, da extrema-direita, ameaça do fascismo. Olha, não é hora de criticar o PT. É um filme velho que vem sendo repetido e piorado ao longo das eleições, né? E o Lula, que se diz tão diferente do Bolsonaro, que quer o pobre no orçamento, que quer o pobre comendo picanha, bebendo cerveja, já falou que vai manter o presidente do Banco Central, que Bolsonaro colocou, e agora está dando um discurso diferente para a plateia quando fala que tem que revogar a privatização da Eletrobras, mas nos círculos mais íntimos tem matéria falando sobre isso. Já considera manter a Eletrobras privatizada, sem falar de várias outras questões. Essa coisa de ter uma inflação que não é por demanda e a receita é aumentar a taxa de juros, isso aconteceu com o governo Lula, com o governo Dilma, com o governo Temer, tinha com o governo FHC, está tendo com o Bolsonaro. Então, né, qualquer um que ousa também apontar a necessidade dessa mudança acaba sofrendo uma pressão muito grande de quem se beneficia desse sistema político e também econômico. E por isso é que Ciro Gomes tem sofrido tanto. Então a estratégia do Lula, que não consegue explicar os erros e contradições do PT, esse que eu falei, desastre na economia do governo Dilma e corrupção generalizada no seu governo, tenta desviar o assunto para picanha, para cerveja, para fascismo, né, que está apaixonado pela Janja, que está malhando, que acorda todo dia às 6 da manhã para fazer atividade física, e o povo adora, e não sei o que, e põe o Lula com o óculos, não sei o que das quantas, e Bolsonaro distrai com a questão das urnas, com falas que dão margem para alimentar a ilusão de um golpe, e algumas outras questões. Aí está voltando com algumas pautas, né, que ele utilizou lá em 2018 e que agora está sendo repetida nessa coisa de armamento, essa coisa de família, de Deus, pátria. Então distrai o povo com essas questões que eu entendo que tenha importância para algumas pessoas, só que a gente tem que entender que é tudo estratégia para tirar a atenção do povo para aquilo que realmente devia ser o foco principal numa eleição presidencial, que é modelo econômico e modelo de governança política. Mas como os dois são rendidos ao sistema, tentam causar distração para o povo não prestar atenção. E o Ciro tem feito uma campanha diferente, apontado os reais problemas, não caindo nessa conversa de comunismo, de fascismo, debatendo o que tem que ser debatido, e ao não se render ao lulopetismo, isso aqui para muita gente é um absurdo, porque eles não se conformam com o fato do Ciro ter militância, do Ciro ter o apoio do seu partido, né, e do Ciro tá aí resistindo nas pesquisas. E aí, como o Zagallo disse lá, né, vão ter que engolir o Ciro, porque o Ciro é candidato, né, tá aí em terceiro lugar, e esse é um problema pro PT, porque se o Ciro tivesse em quarto, quinto, aí talvez a estratégia do voto útil fizesse mais sentido. Mas como o Ciro está em terceiro, o que pode acontecer é
o Ciro receber voto útil, né, de quem não quer polarização, ou do percentual que estava até pouco tempo com o Janones, que também tinha ali 1%. A Simone Tebet, que vai de 1 a 3%, tem ali uns 8 a 10% de indecisos, tem voto branco e nulo, tem gente que está com o Lula só porque odeia o Bolsonaro, ou com o Bolsonaro porque odeia o Lula. Então o Ciro está posicionado em terceiro. Pode ser que ele perca parte do eleitor? Pode, mas pode ser também que ele receba, né, votos, né, que olham para ele e falam, puxa, né, não vai ser fácil, mas eu vou confiar nele porque é um nome com maiores chances de quebrar a polarização e ajudar o Brasil a se livrar dessa polarização que, na minha opinião, faz muito mal ao Brasil, porque não é uma polarização entre duas pessoas, né, que defendem uma mudança do modelo econômico de governança política, porém com as suas diferenças. Não, é uma polarização daqueles que estão rendidos ao sistema, e esse sistema está prejudicando muito, né, a vida das pessoas, e não dá mais para admitir que o Brasil, nos próximos 4 anos, se contente com uma medidazinha aqui e outra ali. É necessária uma transformação profunda, e nesse caso nem Lula nem Bolsonaro apresentam essa vontade, nenhum projeto para fazer essa transformação, e o Ciro Gomes apresenta. Por isso é que muitos do sistema não querem, e por isso que a polarização, né, se contenta com ela existir, e não querem que Ciro Gomes cresça e se fortaleça para quebrá-la. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal!